a chamada a gravar. Ok. E esta é a altura certa para voltarmos à temática dos ralis, porque há aqui mais um projeto, embora recente, mas com muito para nos contar, para o Campeonato Regional de Ralis Norte, podemos chamar-lhe assim. É o Nuno Coelho que aceitou o meu convite, o meu desafio, assim, a partir do momento que soube que este projeto estava pronto, aceitou de imediato também o meu desafio para vir partilhar com todos nós, através de, naturalmente, vídeo. E a quem desde já saudamos, Nuno, desejando uma ótima noite para aí Boa também. noite, Gonçalo, e a todos os nossos ouvintes. É verdade, os nossos ouvintes, e que esteja tudo a correr bem. Então, primeira coisa, antes de mais nada, Nuno, estou a vê-lo aí com umas cores fantásticas, a nível de roupa. Já vamos perceber do seu projeto e aquilo que possa haver de ligação, mas tenho a certeza que tem muito mais para nos contar. Nesta altura, o Nuno está então com o equipamento oficial, o merchandising oficial do Armindo Araújo para 2021. Será assim? Continuarei a vestir a camisola como nos últimos 3 anos, com todo o gosto. Bem. Então, aqui talvez podemos começar por essa brincadeira, de percebermos aqui um bocadinho do envolvimento do Nuno com a estrutura do Armindo Araújo. Quer-nos recordar como é que tudo acontece? Bom, claro que sim. Bom, a nossa relação, a minha e do Armindo Araújo, é uma relação muito próxima, já há cerca de 20 anos, quer seja o Armindo Araújo, o Luís Ramalho, o Miguel Rodrigues, o Nuno Castro, o Rui Soares, portanto, toda a estrutura que está por trás do Armindo Araújo, temos uma relação muito próxima, e há cerca de 3 anos atrás, eu aceitei o desafio de integrar oficialmente, digamos assim, o time Armindo Araújo. Para o ano 2021 estarei com ele com toda a certeza e vou conciliar com um mini projeto que tenho para o regional com o Renault Rally 5 da Racing Factory. Muito bem. Já vamos falar então especificamente sobre isso, mas perguntava-lhe, dentro da estrutura do Armindo, qual é a função do Nuno Coelho? Eu digamos que sou multifacetado. Eu sou multifacetado dentro da equipa, como cada um dos membros. Mas a minha função principal é dar um feedback ao Armindo, antes do Armindo chegar aos troços, dar-lhe um feedback como é que ele vai encontrar a estrada, nomeadamente a nível de meteorologia, a nível de temperaturas, a nível de cortes. Portanto, digamos que tudo que sejam feedbacks que eu acho importante de transmitir para quando o Armindo chegar lá não ter qualquer tipo de surpresas, nem a nível de setups do carro, nem a nível de condição de estrada. Claro. E para tudo isso contribuirá muito a experiência de piloto também, o Nuno, que fez rallies durante alguns anos, interrompeu, mas que regressa em 2021. Vamos voltar atrás no tempo e perceber como é que foi essa envolvência nos rallies quando foi, de facto, piloto durante 7 a 8 anos. Portanto, eu acho que isto do vício dos automóveis, e nomeadamente os rallies, eu acho que nasce connosco e vai morrer connosco. Eu acho que isto já vem quase do berço, muitas vezes passado pelos pais, como foi o meu caso. O meu pai sempre foi um aficionado de automobilismo e de rallies. Portanto, eu cresci já quase no meio dos automóveis, comecei a fazer karting com 12 anos, fiz karting até aos meus 18, mas o meu foco e o meu sonho sempre foi fazer rallies. Em 2002, portanto, eu tinha tido uma conversa com o meu pai e ficou quase um acordo de cavalheiros. No dia que eu entrasse na faculdade, ele oferecia-me um carro de rallies. E, entretanto, foi isso que aconteceu. E carro era esse? Na altura foi um Saxo Cup. Semelhante aos Saxos de troféu. Da altura, um carro menos evoluído, que eu depois fui evoluindo aos poucos. E digamos que no segundo ano era um carro de troféu. Mas pronto, o vício vem quase do berço. E pronto, sempre em regionais, em provas pirata? Como é que não. Entrei sempre a nível oficial, nunca entrei em nada de provas piratas. Aliás, porque eu na altura tinha 19 anos e eu tinha tirado a carta há 7 ou 8 meses. E, entretanto, nem se punha essa questão. Na altura comecei na antiga promoção. Portanto, o extinto campeonato de iniciados, que depois deu origem à promoção. Portanto, era um campeonato muito semelhante ao que seria um troféu Saxo na altura, porque nós éramos cerca de 20 Saxos e na altura cerca de 10 ou 12 pontos, que na altura havia também o troféu ponto inserido na promoção, e foi aí que comecei. Comecei em 2003, fiz 2004 também, e em 2005 saltei para o Nacional de Rallys. Muito bem. E o que é que há para contar do temporada? Como é que eram neste caso comparando com o atual, mas como é que era o Nacional de Rallys comparado com o CPR? O Nacional de Rallys na altura, em 2005, quando eu comecei a fazer, tinha uma coisa boa. Tinha 3 troféus. Tinha o troféu Citroën, o troféu Fiat e o troféu Peugeot.
portanto, eu acho que só por aí era bom em termos da quantidade de participantes que havia. Os troféus tinham cerca de 12 a 15 carros, portanto, que a lista de inscritos traduzia cerca de 40 carros de troféu, 50 carros de troféu. Para começar, dava logo uma lista de inscritos extremamente grande. E pronto, eu sou defensor sempre dos troféus, sempre fui desde o início, e efetivamente saíram de lá grandes nomes, nomeadamente o Armindo Araújo, que saiu do troféu Saxo. Muito bem. E que balanço dessa presença nesse início de vida competitiva durante esses anos, 7 a 8 anos? Bom, em termos de o início, portanto, quando corri na promoção, na altura nem fiz a fase de terra, porque no início corri mesmo com patrocínio, como se costuma dizer, e havia orçamento só para fazer o asfalto. O meu sonho era fazer a terra, porque acho que qualquer piloto de ralis deve fazer a terra, e a essência dos ralis para mim está na terra. Mas pronto, na altura não houve orçamento, fiz só a fase de asfalto, fiz 5 ou 6 provas nesse ano, e pronto, foi realizado um sonho, Gonçalo, acima de tudo. Foi aquilo que eu ansiei acho que desde que comecei a andar. Portanto, foi efetivamente um sonho E a nível de concretizado. resultados que mereçam aqui algum destaque? Correu bem. Eu no início tinha um saxo fraco, portanto, conforme tinha dito, depois foi evoluído para o segundo ano. No primeiro ano nem sei muito bem que resultado é que fiz. Lembro-me que ganhei um troço à geral, logo no primeiro ano. Portanto, isso terá sido o principal resultado de relevo. Foi no primeiro ano ter ganho um troço. Outro resultado que, na minha ótica, terá sido relevo foi no Rally de Santo Tirso. Para o Gonçalo ter uma ideia, a minha estrutura era tão amadora que eu nem um reboque tinha. Portanto, o meu carro de corridas ia a rolar pela estrada para os espírito, ralis. é esse o espírito dos ralis também, diria ele. Foi mesmo isso. E na altura eu lembro que o meu carro ficou pronto numa sexta-feira à noite. Eu nunca tinha guiado um carro de corridas, nunca. Eu não sabia sequer o que era uma caixa curta em um autoblocante, nem imaginava, nunca tinha tido contacto. E lembro-me que na altura o meu navegador era meu colega da faculdade, nunca se tinha sentado num automóvel de corridas também, e fizemos o primeiro troço, que era a Senhora da Assunção, em Santo Tirso, e fizemos um quinto para a geral. Portanto, isso lembro-me. Portanto, essas foram as grandes memórias. Não sei se, entretanto, depois a carreira foi em declínio, mas realmente o início foi muito bom. O segundo ano não, já foi mais a sério. E pronto, já tinha a experiência do primeiro ano, no aula do primeiro ano, e foi muito mais profissional, digamos assim. E a interrupção, que é, para todos os efeitos, com um ponto final também em 2021, deve-se aqui a compromissos profissionais, familiares? Não, Gonçalo, eu na altura, quando saí do Troféu Punto em 2005, saltei para uma categoria que certamente o Gonçalo se lembra, que foram os N3. Portanto, eram carros 2000 de tração à frente, só com 2 rodas motrizes, que vieram ali apanhar um bocado uma lacuna que havia entre os carros de troféu e os 4 rodas motrizes. Eu comecei a fazer o N3, portanto, essa categoria, que na altura não tinha muitos participantes. Na altura não teve muita adesão. Fiz 2 ralis, portanto, no primeiro tive uma saída de estrada. No Rally de Portugal ganhei a classe. Fiz o primeiro lugar na classe N3 no Rally de Portugal, mas infelizmente depois tive um acidente, não em ralis, não em competição, fora. E tive cerca de 2 meses ou 2 meses e meio em casa. Foi um acidente feio, numa perna, e parei aí a minha carreira. Quando reentrei, se calhar na altura tive tempo a mais para pensar, e se calhar aí começou a ser o fim da minha carreira nos automóveis, ou o primeiro passo mal dado, diria eu. Tentei passar para os 4 rodas motrizes, comprei um Mitsubishi na altura, só que realmente ainda não havia, digamos, permita-me o termo, estaleca para andar num 4 rodas motrizes. Faltava efetivamente, não havia condições, o orçamento era o mesmo que havia para um troféu, portanto, e eu lembro-me de andar a pedir pneus, por exemplo, para ter uma ideia, pneus a nomes sonantes que ainda estão na praça, a nível de Campeonato Nacional de Rallys, lá me desarrascavam os pneus usados, a gasolina era gasolina de estrada, eu não tinha engenheiro, era uma equipa 100% amadora, e pronto, e se calhar dei um passo maior do que a perna, assumo isso, e devia ter estado mais tempo nos troféus a ganhar um bocado mais de arcabouço, para depois passar para um 4 rodas. Entretanto, depois tive um interregno de 2 anos, voltei depois em 2010, depois ingressei outra vez num troféu, voltei para o troféu Peugeot, no extinto campeonato Open. A primeira época também foi de aprendizagem, a segunda sim, andámos bem, fizemos 6 ralis, em todos eles fiquei nos 3 primeiros, e era o meu lugar, era sempre ali entre segundo, quarto, primeiro não, porque o primeiro era efetivamente um nome muito forte.
e era difícil de o acompanhar, mas tivemos ali lutas extremamente interessantes e ficou, para além disso, ficou a amizade Claro que entre sim. todos, que eu acho que isso é de salutar. Exatamente. Nuno, entretanto, anuncia oficialmente o seu regresso, passado este período de inatividade. Pergunto-te quem é a culpa. É da Racing Factory, que está ali por trás da orelha a zunir? É o Armindo, porque é que... Enfim, quem é que tem a culpa? Ou é a família do Nuno Coelho que lhe diz vai lá fazer ralis a ver se mudas, sais de casa? Eu não sei se consigo nomear algum culpado. O principal culpado serei eu, obviamente. Eu assumo a culpa, mas acho que é uma culpa saudável, digamos assim. Sem Portanto, dúvida. eu já tinha vontade, e conforme lhe estava a dizer ao bocado, eu acho que o vício dos automóveis fica sempre. Não vale a pena porque ninguém se desliga disto, ou haverá um caso ou outro que consegue, mas eu acho que não é fácil. Eu quis sempre voltar a sentar-me num carro de corridas. Queria fazer alguma coisa este ano, nada que fosse contra ou fosse ter algum tipo de influência negativa com o projeto onde eu estou inserido, com o Armindo Araújo. Isso será sempre o foco, será sempre a prioridade. E então lembrei-me de falar com a Racing Factory, falei com o Justino na altura, dizer que queria fazer 1 ou 2 ralis do campeonato regional, já que o nacional estava completamente fora de hipótese por causa do calendário do time A. E entretanto eu até ia com outra ideia que não era efetivamente o carro no qual vou fazer os 2 ralis. Entretanto o Justino desafiou-me e disse, bom, Nuno, isto é um projeto novo, é um carro novo, é uma categoria nova, teve-me a apresentar o carro, eu achei um projeto extremamente engraçado. A Então base do carro explique-nos acho lá, muito gira. Nuno. Em vez de ser eu a dizer, diga-nos já, Nuno, que provas vai fazer, com que carro é que vai fazer e qual é o Olha, grupo, ou neste caso a categoria onde vai estar. Em vez de exato, ser eu. portanto, ok, a categoria será sempre, não sei exatamente qual é a designação da categoria no regional, portanto, mas Regional, vou ok. fazer o Regional Norte, vou fazer Monte Longo, portanto o Rally de Monte Longo Faf, em julho, e vou fazer em setembro o Rally no qual me estreiei, que é o Rally de Santo Tirso. Portanto, esse é o Rally do coração, por isso esse teria sempre de ser feito. Vou fazer com o novíssimo, com o Clio Rally 5, portanto o tal carro da categoria nova, que será partilhado com o Diogo Gago. Portanto o Diogo Gago vai fazer em Espanha com o carro e eu vou fazer estas 2 aparições esporádicas a nível de regional. Podem ser mais, dependendo do Podem, calendário do próprio Armindo. podem. Eu diria que este ano não vai haver quase certeza absoluta que não farei mais nenhuma aparição. Agora tenho os olhos postos garantidamente em 2022. Portanto, e agora será um teste. Quero tentar outra vez voltar a entrar no ritmo competitivo. Estou parado há 8 anos. Não vou com grandes expectativas, muito honestamente. Não vou lá arriscar demasiado. Vou fazer o meu rally, vou-me divertir, vou mostrar o carro ao público, vou mostrar o carro a outros concorrentes. Portanto, eu acho que vai estar ali uma fórmula gira. Já andou no carro, Nuno? Eu não andei a guiar, andei ao lado do Diogo. Foi o Diogo a conduzir. Exatamente. Portanto, Mas foi já bem numa guiado, altura em que foi já bem tinha, guiado o carro. de certeza absoluta. Mas Com já toda a numa altura certeza. que tinha esse projeto completamente definido? Ou ainda foi esse teste 90, que o ajudou a decidir? 90%, estaria a 90% decidido. O carro foi uma agradável surpresa, muito honestamente. O carro é muito giro de guiar, tem uma caixa de velocidades fabulosa. É um carro novo, o que eu acho que é uma vantagem grande até a nível de patrocinadores. E é um carro manifestamente interessante. É um carro completamente diferente do que eu estava habituado. Basta a própria caixa de velocidade sequencial, é completamente diferente dos troféus que eu conduzi. Pareceu-me um carro com muito bom binário, muito bom torque, bem feito a nível de carroceria. O carro é muito bom, tem bons pormenores. Será um carro que necessitará de alguma habituação a nível de travagem, porque os travões são semelhantes aos de origem. Mas pronto, o conjunto é extremamente interessante. Portanto, digamos que é a base, uma base boa para um troféu. Portanto, Nuno, seria ali o início. Quem é Seria que vai ali o estar? início de uma carreira. Okay. Quem é que vai estar na baquê? Na baquê do lado direito. Eu não sei se ele me deixa dizer, portanto, é um nome bem conhecido da praça. É uma pessoa muito próxima de mim, mas não sei efetivamente se ele quer que saiba ou não. Mas é uma pessoa bastante conhecida. Mas ele ainda não decidiu? Não, ele já decidiu, pelo menos para o primeiro rally já decidiu. Para o segundo vamos ver. Porque há outros compromissos, portanto ele ainda não sabe se poderá fazer o segundo, mas então, o primeiro...
Se já é firme para o primeiro, eu acho que não levam de maneira nenhuma a mal dessa confirmação. Eu acho que se houvesse dúvida, se ele estivesse a pensar sobre isso... Não sei se posso revelar ou não, por isso vai ficar no segredo dos deuses e vemos na altura. Ok, pronto. Sim, mas gostava está realmente confirmado. De estar aqui e, no fundo, ouvir a sua opinião sobre essa pessoa. Mas estar aqui a dizer, gosto muito... Não. Portanto, eu posso não lhe dizer quem é, mas posso transmitir a minha opinião da pessoa, não há problema nenhum. Portanto, a opinião da pessoa é minha amiga há cerca de 30 anos, é uma pessoa cheia de experiência e muito calejada a nível de ralis. Está ao ativo, em outros voos que não os meus, como é óbvio. E o que eu posso dizer, para terminar, é que vai sentir uma diferença muito grande a nível de ritmo. Portanto... Pronto, o último desafio. Qual é a localidade de onde ele é natural? Que é para começarmos aqui a eliminar aqui um bocadinho. Se não me engano, nasceu no continente africano. Ok, pronto. Se não me engano, nasceu no continente africano. Acho que em Angola ou Moçambique, mas também não lhe posso garantir. Mas acho que sim. Ele que se acuse. Ele que se acuse a dizer, sim senhor, sou eu e vou estar... Exato, ele que se acuse. Muito bem. Aqui a questão também importante em relação aos apoios. Quem é que está por trás desta possibilidade? Há patrocinadores próprios? Juntaram-se vários apoios? Como é que é? Gonçalo, isto, muito honestamente, isto começou há cerca de uma semana e meia. Portanto, eu já fiz alguns contactos com alguns amigos meus que vão entrar, à partida irão entrar, mas tem sido só relações... E se não entrarem? Como é que é? O pai patrocina outra vez? Não, agora é o Nuno Trocínio, porque o Nuno agora tem quase 40 anos, na altura tinha 18, portanto o Nuno já tem de ser uma pessoa responsável, não é como na altura. Não, eu estarei sempre à partida, de uma forma ou de outra vou estar, obviamente, à partida. Se vier alguma coisa de patrocínios, e é conforme me diga, aqui tem sido um contacto com pessoas que estão muito ligadas a mim, amigos de longa data, que têm empresas que, com a certeza absoluta, me vão apoiar neste projeto, a quem eu fico desde já muito agradecido, e é pensar também em 22. Muito bem, e é precisamente por aí que terminávamos. Já falámos do passado, presente, falta o futuro. Este projeto para 2022, qual é que está na cabeça para já do Nuno? Porque ainda nem temos 2021, nem temos a certeza de como é que vai ser 2021, mas para onde é que está a apontar para 2022 para terminarmos, Nuno? Gonçalo, é uma questão que é um bocado prematura nesta fase. Eu terei sempre os olhos a olhar em 22, conforme dizia há bocado, não interferindo com o projeto A, que isso é sempre, portanto, isso é sempre a base da minha preocupação, digamos assim. Agora, gostaria muito de voltar a correr, estar ao ativo num campeonato regional, por exemplo, teria todo o gosto. Acho que está cada vez mais bem munido a nível de máquinas e a preparação dos pilotos está cada vez melhor. Portanto, faz-me lembrar um bocado o campeonato Open, no último que eu fiz, que efetivamente já se andava depressa, já havia estruturas boas. Portanto, poderá passar por aí, poderá passar em 22, portanto, a fazer um projeto dentro de um campeonato regional. Gostava. Para o outro, ok? Nuno, ficámos sem internet. Sim, ficámos sem internet, mas já voltou, já aqui está. Okay, exatamente. Não, eu estava já precisamente a escutar as suas opiniões para aquele projeto de 2022, já percebemos com o espírito bem lançado para termos uma participação mais ativa por parte do Nuno, mas só me resta de facto agradecer esta oportunidade, dar a conhecer mais do vosso projeto. Eu é que agradeço. E ficam os votos. Ficam os votos de boa sorte, então, para que muito tudo obrigado. Bem. Extensível naturalmente à do Racing Factory. Okay. E agora têm que andar os dois a tratar bem aí o vosso Clio, não é? Portanto, agora com o Diogo a ter a relação... Exato, eu e o Diogo vamos ter de nos entender, portanto, vai ter de haver aqui um feedback bom de um lado e do outro, e vamos ter de nos entender os dois. Estamos a partilhar o carro, por isso... Vai correr bem, com toda a certeza. Vai correr bem. Mas é só mudar os autocolantes, tirar um patrocínio e para pouco outros, mais. Levar os do Exatamente. E pouco Exatamente. Mais. Muito vai bem. Ser mesmo isso. Foi um prazer, Nuno, Gonçalo. Boa sorte. Muito então. obrigado. Obrigado. O prazer foi obrigado pela oportunidade. E que tudo corra bem também. Muito bem. E um bom 2021 também da parte do AA Team, que tudo corra para o melhor. Um grande abraço. Uma boa noite. Obrigado. Um abraço, com licença. Boa noite. Obrigado.